Olá, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui. Não sei se é boa tarde ou se é boa noite, né? Que já é quase 6 horas. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui nos acompanhando, que separaram um tempinho do dia para estar aqui contribuindo e conversando com a gente hoje. Hoje a gente inicia essa live, que na verdade não é só uma live, é uma sequência de lives que faz parte desse movimento que está sendo promovido pela Prefeitura de Nova Aliança. Então, caso você não tenha acompanhado a live anterior, que o tema foi sobre agroecologia, você pode acessar aqui no nosso canal do YouTube, que fica tudo gravado. Inclusive, essa live também vai ficar gravada, caso você queira acessar depois, caso você queira ver alguma parte que você perdeu, tá bom? E aproveitando, eu gostaria de convidar vocês a compartilharem essa live com quem você acha que vai ser interessante, um colega, uma pessoa da família. Então, vocês podem se sentir à vontade para compartilhar, que hoje o tema é extremamente interessante, né? A gente vai falar sobre sustentabilidade em sala de aula. É uma temática muito importante, inclusive através dela a gente efetiva a educação ambiental formal. Então, os educadores, as educadoras, os professores, as professoras, eles são protagonistas nesse movimento. E também, hoje a gente conta com a presença do Mauro, que é o coordenador de meio ambiente. Oi, Mauro, boa tarde, tudo bem? Hoje é um tema Boa extremamente tarde. importante, né? Interessante para a gente poder trabalhar hoje aqui, né? Boa tarde a todos, boa tarde, né? Nath. É o seguinte, é um imenso prazer que nós estamos aqui para mais uma live do PMVA e gostaria de dar uma boa tarde a todos os presentes, a todos que separaram um tempo para aqui ouvir esse tema importante e com isso a gente vai dando início mais uma live de todas essa sequência que a gente pretende fazer. É, Também gostaria de dar boa tarde para a Marina, nossa convidada, e assim, que sejam bem-vindas aqui a nossa live e traga esse assunto muito importante dentro do PMVA, que ele é assim bastante tem um grau de importância bastante relativa, ele abrange todas as diretivas praticamente, tem como base a educação ambiental. Então, sejam bem-vindas e agora vou passar para a Ana dar continuidade na nossa live. Muito obrigada, Mauro. Sua presença aqui é sempre muito importante para nós. Bom, também gostaria de dizer que caso vocês que estejam aqui nos acompanhando, vocês queiram receber um certificado de participação por essa live, o link vai estar disponível no chat do YouTube. Então, caso vocês queiram, é só preencher alguns dados que vocês vão receber o certificado por essa participação. E aproveitando, vocês podem usar o chat para mandar pergunta, mandar comentário. A gente vai ler tudo e a gente pode ter um ambiente de troca muito maravilhoso aqui. Então, nada mais fundamental do que trazer uma pedagoga, uma professora aqui hoje, que com muita gentileza, né, muita generosidade, veio aqui conversar com a gente, contar um pouco da experiência dela. Eu sou suspeita por falar, porque ela é minha amiga, é minha cunhada, é uma professora incrível. Então, seja muito bem-vinda, Marina. A gente agradece extremamente Obrigada. a sua presença aqui hoje. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que todos estejam bem. Eu agradeço de coração por esse convite, né? Fiquei muito feliz, muito obrigada. E também parabenizo também a ação de vocês. É muito legal essa oportunidade da gente trocar essas experiências, né? Nós, como professores, também eu acho isso fundamental. E eu espero aí que vocês gostem, né? Hoje eu vim compartilhar com vocês aí um relato de experiência. A minha experiência com os recursos de mídia, né? Como entrou na minha vida, algumas descobertas que fiz nesse percurso, alguns desafios que enfrentei, né? E assim, é um olhar, né, sobre o tema
e eu espero que vocês gostem também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu trouxe alguns slides aí para mostrar para vocês, né? Bom, o nosso tema aí é recursos de mídia para abordar sustentabilidade em sala de aula. E aí, a gente já dá um spoiler, né? O caso do vídeo vencedor do projeto promovido pelo Consórcio das Bacias Hidrográficas PCJ. Então, aí já indica que alguma coisa deu certo, né? E eu trouxe aí para vocês, nesse slide, né? Pode voltar lá no comecinho. O primeiro. Lá o primeirinho. O primeiro. O título. Lá no título, tem aí essas crianças em volta, né? Essas crianças em volta, eu achei nada mais justo trazê-las comigo, que são, na verdade, os desenhos dos meus alunos do ano passado, né? Eles que fizeram toda essa caminhada junto comigo. E vocês vão ver no decorrer dos slides, são imagens, são desenhos que são realmente das crianças, né? Que fizeram todo esse caminho. Então, achei justo trazê-los de alguma forma aqui junto comigo para contar essa história para vocês. Bom, mas afinal de contas, quem sou eu? Então, vamos lá, pode passar. Quem sou eu? Eu sou a Marina, né? Marina Jutkowski Guerra. Eu sou formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unesp de Rio Claro. Aliás, eu sou daqui de Rio Claro. Sou pós-graduada na área de educação infantil. Sou professora há 9 anos da rede pública municipal daqui de Rio Claro. Trabalho com a educação infantil daqui de Rio Claro. Sou apaixonada pela minha profissão, desde que entrei na sala de aula pela primeira vez. E eu sou alguém aí tentando me encontrar nesse mundo tecnológico. Até brincando aí com a Ana, ela falou para mim, quem não, né? E acho que realmente está todo mundo aí tentando se encontrar nesse mundo tecnológico. Então é isso que eu quero contar para vocês um pouquinho sobre essa minha trajetória, que eu acredito também que possa ser de alguns de vocês também, talvez passaram por esses desafios também. Então vamos lá. Como tudo começou, né? Como é que de repente eu me vi perante a tecnologia? Bom, chegou ela, né? A pandemia. Pandemia que veio mudar muita coisa pra gente, né? Nós da área da educação, nós enfrentamos assim um desafio gigante que foi as aulas não presenciais. De repente a gente se viu nessa situação, né? Como assim educação infantil, né? Como aula remota, né? E aí a gente começou a passar por essa dificuldade, a falta de devolutiva das famílias. Não sei como foi a situação aí de vocês, no município de vocês, mas aqui em Rio Claro, nós passamos o ano de 2020 praticamente inteiro, né? Porque a pandemia começou logo no comecinho, e retornamos somente no final de 2021. Então, ficamos muito tempo com as aulas não presenciais. E aquele sentimento, né, de distanciamento. Cada vez que passavam os meses, mais distantes pelo menos eu me sentia das famílias, dos meus alunos. E a tecnologia entrou com tudo, né? E a gente foi se deparando com tudo aquilo. Entrou o Google Meet na nossa vida, entrou o Drive, né? Aí a gente se deparou também com com as lives, né? Olha a gente aqui, né? O WhatsApp, mais do que nunca, a gente teve que aprender a se virar. Então, a tecnologia entrou com tudo na nossa vida. E aí eu pergunto para vocês estavam preparados para isso? Vocês ficaram estudando sobre o Google Meet, sobre recursos e mídia e tudo isso? Vocês estavam preparados? Eu vou contar como é que eu me senti. Pode passar para o outro. Eu me senti assim, onde eu tô? Aonde que eu vou? Eu costumava brincar isso. Eu me sentia assim, completamente perdida, né? Eu não sabia realmente o que fazer, só me sentia cada vez mais distante. E aí, pensando, né, a gente começa a ver, peraí, eu preciso encarar também a tecnologia. Se essa é a forma
que as pessoas estão se organizando aí para conseguir aproximar da família, aproximar dos amigos, né? Será que eu também consigo fazer isso com os meus alunos? Será que eu consigo fazer isso com as famílias, né? E aí surgiu aí, comecei a me aventurar com vídeos. Pode passar aí o próximo. Aí sou eu. Aí não é um vídeo, é somente a imagem, né? Mas só para mostrar para vocês o que eu comecei a fazer. Comecei a gravar vídeos, né? Vídeos explicando para as famílias como é que eram as atividades propostas. Ainda mais eu sabia que algumas famílias, os pais não sabiam ler e escrever, porém tinha o celular. Então eu sabia que era um contato com eles lá. E outro vídeo próprio para as crianças, conversando com as crianças sobre os assuntos, porque algumas famílias relatavam para mim que as crianças não queriam fazer as atividades propostas. Só que a partir do momento que começaram a me ver, eu comecei a ter um rosto, né? Eu comecei a ter uma voz. Então a escola se tornou algo um pouco mais concreto para aquela criança. Mas peraí, quem está me dando aquelas atividades, né? Sou a professora Marina. E eu chamava eles para eles fazerem a atividade através dos vídeos, né? E o vídeo começou a ter muita aceitação. E eu comecei, se vocês olharem no fundo do meu vídeo aí, vocês vão ver que eu usava recursos que é o que eu tinha em casa. A minha sala de aula virou a minha sala de casa, né? Eu não tinha mais como estar lá na escola, mas virou a minha casa. São recursos que eu tinha aqui em casa. Foi o sapo do meu filho, foi ali o meu abajur colorido, bolinhas de EVA. Foi o que eu tinha ali no momento, gravando com o celular. Mas foi o que eu me organizei aí para poder ter um pouco mais de contato com as famílias, né? E aí eu comecei a aprender um pouco sobre os aplicativos e vídeos, comecei a fuçar, comecei a colocar uns gifzinhos, né? E aí, então, a gente começa a mexer um pouco mais com essa tecnologia. Aí, tudo bem. Retornamos, então, a pandemia amenizou um pouquinho, retornamos aí no modo presencial. E aí, a gente volta a esquecer agora tudo isso? A gente esquece toda a parte tecnológica que a gente aprendeu? Então, pode passar para o próximo aí. Olha só, a gente enfrentou uma nova realidade e os nossos alunos também enfrentaram uma nova realidade. Aliás, eles já vêm enfrentando essa realidade, né? A gente que demorou um tempo aí para a gente conseguir, talvez, aceitar, né? Olha que interessante, pessoal. Olhando aí, é uma pesquisa que está em vários países, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem várias pesquisas a respeito disso. Qual é a carreira que as crianças querem seguir, né? Crianças e adolescentes também. Passou a ser youtuber, né? Youtuber em primeiro lugar, em segundo lugar, serem blogueiros. Alguns países estão atentos aí que está até passando a carreira de astronauta, que sempre foi a grande motivadora das crianças, né? Passou a ser a youtuber, né? Inclusive, o TikTok, que é muito, né? Tem muitos usuários, tudo. A grande parte dos usuários do TikTok são crianças, né? Então, olha só, esses são os nossos alunos, certo? Eu fiquei muito curiosa. Eu falei assim, o que será que levam as crianças a quererem ser youtubers? Será que é para receber dinheiro? Será que é só pela fama, serem famosos, né? Olha que interessante que eu descobri aí com as pesquisas. Pode passar para o próximo slide para mim. Olha que interessante, gente. Em primeiro lugar, está para trabalhar com a criatividade, certo? Em segundo lugar, é pela fama. Em terceiro lugar, é porque eles querem ser ouvidos. Em quarto lugar, é a oportunidade de autoexpressão. E em quinto lugar, é pelo dinheiro. Então, ou seja, não é o motivo principal deles o dinheiro. Eles querem trabalhar, usar a criatividade deles para alguma coisa, né? E também eles conseguirem expressar as opiniões, as ideias deles
e eles serem ouvidos pelas pessoas. E aí, a gente tem feito isso em sala de aula? Será que a gente tem dado oportunidade dessa expressão deles, dessa autoexpressão? Será que a gente tem escutado essas crianças em sala de aula? Né? Então, olha que importante aí. E quando a gente vai além também, quando a gente começa a estudar na época aí da pandemia, que a gente se depara com essa tecnologia e tudo, eu li algo bem interessante sobre a cultura digital, que é uma competência presente na BNCC. E olha só, eu quero que vocês leiam comigo. Tá passando aí também? Olhem só, é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, né, nós temos que introduzir sim as tecnologias digitais em sala de aula, mas espera aí, não esquecendo, com senso crítico, né? E a gente pode ensinar as crianças a entrar nessa cultura digital, nesse mundo tecnológico, com um senso crítico, né? Então, é muito importante que a gente não esqueça de que, peraí, a gente vai esquecer isso tudo? Esquecemos quem nossos alunos agora eles são, né? Desses alunos aí dessa era digital? Não, peraí, a gente também tem que aprender a utilizar, né? Vamos passar aí? E aí, né, diante dessa nova realidade aí, né, eu resolvi me aventurar um pouco e eu vou contar um pouquinho aí também como começou o primeiro videozinho que acabou se espalhando. Eu brinquei aí no slide de tem vídeo solto por aí. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Vou explicar um pouquinho aí para vocês. Como eu disse, são relatos da minha experiência, né? Que eu acho importante vocês entenderem um pouco esse percurso pelo qual eu passei. E aí as descobertas que fiz durante esse percurso meu, né? A Secretaria da Educação daqui de Rio Claro enviou para as escolas, né? Para a gente conversar com as crianças a respeito da prevenção de acidentes com os escorpiões, certo? Porque nós estávamos tendo alguns casos aqui na nossa cidade. Então, nós professores, né, poderíamos conversar com as crianças sobre esse assunto. E eu, na época, no ano passado, eu tinha o Infantil 1, que são crianças de 4 e 5 anos de idade, certo? E eu preparei todo um material para conversar com as crianças, né, a respeito do assunto. E eu fui procurando alguns vídeos para passar para as crianças, né, para os meus alunos. E eu já percebi que tinha pouco conteúdo de mídia sobre o assunto. Era muito voltado realmente para crianças maiores, para adultos, né? E eu não achei muito conteúdo sobre o assunto, né? Eu trabalhei com eles imagens, levei a imagem do escorpião, falei alguns cuidados que a gente deve ter, né? E tudo bem. Ao conversar ali com as crianças, né? O que eu percebi? Que eles conseguiram pegar muito bem a ideia e as falas foram extremamente interessantes. Então eles já falavam comigo ali, né? Ah, preciso olhar dentro do sapato. Então eu percebi que a fala deles era uma fala extremamente fácil de entender. E aí eu pensei, poxa, né? Seria legal passar isso para as famílias. Como é que a gente pode passar isso para as famílias? No começo até tinha pensado em fazer panfletinhos para enviar, alguma coisa assim. Mas peraí, né? Não aprendi lá a mexer tudo com os recursos de mídia durante a pandemia, não aprendi a mexer em alguns aplicativos, né? Vamos fazer um vídeo, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o vídeo e a gente fez as falas, fizemos um roteiro com as crianças, onde a gente pensou o que a gente poderia falar, o que é importante a gente colocar.
Até foi interessante, surgiram coisas que chamaram a atenção delas, como, por exemplo, vamos falar que o escorpião existia desde a época dos dinossauros, né? Que foi algo que eu tinha comentado com elas. Tudo bem, fizemos lá o nosso roteiro e fizemos o vídeo. Nesse vídeo, não utilizei as imagens das crianças, eu utilizei somente GIFs. Que os GIFs é o que também, sendo aí quase uma outra forma de linguagem, né? Extremamente utilizados no WhatsApp, em conversas, tudo. Então, fiz a utilização de GIFs nesse videozinho. E também, ninguém melhor para falar com a própria família ou com outras crianças do que as próprias crianças, certo? E foi aí que a gente fez o videozinho. Vamos ver se dá para passar. Eu queria só passar o começo do videozinho. Será que é possível? Passar só a vinhetinha do videozinho. Senão... Na Escola Paulo Freire, tem crianças conectadas. Tá bom, foi aí? Então, tá bom. Só a vinhetinha mesmo. Pode passar já pro outro slide, então. Como não vai dar muito tempo de passar, se der tempo, a gente até passa o videozinho inteiro depois. Já passou pro próximo? Aí. E aí eu brinco do tem vídeo solto por aí. Gente, aconteceu algo que eu não esperava. A minha intenção no começo era o quê? Era fazer um videozinho e nós enviaríamos no WhatsApp das famílias dos alunos, certo? Porém, a escola colocou no Facebook também o videozinho do escorpião. E aí o vídeo, ele foi pipocando, né? Aí as zoonoses de Rio Claro também, eles também compartilharam um vídeo. A secretária da educação daqui também viu o vídeo, que comentou com o coordenador de meio ambiente também aqui da secretaria. E aí foi indo, pessoas falavam para mim que tinham recebido o vídeo pelo WhatsApp, inclusive uma amiga falou para mim, você não acredita o que aconteceu, eu recebi um vídeo de uma parente que mora numa cidade lá de Minas, né? Aí a gente falou, nossa, gente, olha só o poder que tem, né? Como que a gente consegue disseminar informações, né? De uma forma extremamente prática e daí a criança, o que eu comecei a perceber? A criança, ela deixa de ser somente a consumidora de conteúdo para ser produtora de um conteúdo, né? E produtora de um conteúdo o quê? Qualquer conteúdo? Não é mais o desenrola, bate, joga de ladinho lá, né? Não. Ela começa a ser produtora de um conteúdo realmente significativo, né? Que é útil, que leva informações importantes para outras pessoas, né? E olha só a capacidade que tem, que você não sai somente dos seus alunos, você consegue atingir as famílias, você consegue atingir uma comunidade inteira, uma cidade, né? E até longe, você já nem sabe para onde ele vai, né? Mas um conteúdo útil, um conteúdo realmente que faz a diferença, né? E a criança deixa de ser somente aquela consumidora, que é isso que muitas vezes tem acontecido, muitas vezes de um conteúdo que realmente não tem relevância nenhuma e nem é própria muitas vezes para a idade dela, né? E aí foi onde começou, então, eu comecei a ver, poxa, peraí, até que é legal, né? Foi legal o que aconteceu e as crianças se envolveram e gostaram demais. E elas verem como espalhou, fez elas ainda se envolverem mais ainda com o tema. Então, pode passar aí para mim. Começou aí o quê? Novos olhares, né? Eu percebi que eu podia abordar alguns temas universais, principalmente sobre saúde e meio ambiente, né? Na linguagem dos meus alunos, né? E de forma significativa, certo? E eu poderia introduzir o recurso de mídia da minha sala de aula, mas de uma forma criativa e reflexiva. E isso é muito importante a gente deixar claro isso, certo? E produzir um material educativo próprio para as crianças,
da minha faixa etária, coisa que nem eu falei, o outro vídeo não tinha, né? Eu não achei sobre o tema, certo? E aí foi onde, como eu disse, né, as coisas começaram a espalhar e tudo isso, né? Foi onde o coordenador do meio ambiente aqui da secretaria daqui de Rio Claro, ele foi até a escola para me conhecer os meus alunos, conversar a respeito do vídeo que tinha sido produzido, a respeito desse trabalho que estava sendo realizado lá em sala de aula, né? E ele falou aí para mim do novo projeto. Pode passar. Esse novo projeto, né? Que é o projeto Gota d'Água, que foi extremamente interessante ter participado. O tema deles do ano passado foi... Essa daí é do ano passado que eu trouxe para mostrar para vocês. O tema foi mudanças climáticas. Muda o clima e nossas vidas também. O consórcio PCJ, gente, que é quem faz esse projeto, né? Ele é um consórcio das bacias dos rios daqui da região. Mas ele alcança, assim, várias cidades. Então, ele é aqui da região, mas um projeto bem legal. Pode passar para frente. Eu até trouxe aí alguma informação só para vocês situarem um pouquinho aí, que eles trazem uma preocupação muito grande, né? Que eles trazem aí que até 2030 o planeta enfrentará um déficit de água de 40%, a menos que a gente faça alguma coisa, né? Então, eles fazem ações de educação ambiental, né? Que antes chamava Semana da Água e agora foi chamado de Gota d'Água. E no ano de 2022 eles tinham como objetivo principal aí, pode passar, o próximo. Pode passar. Os objetivos aí, né, é apresentar discussões contemporâneas sobre as mudanças climáticas e suas consequências. E agora eu falo uma coisa para vocês, né? Quando eu resolvi participar do projeto, tudo também, falou assim, não, trabalhar assunto da água, legal, tal, né? E vamos embora. Aí falou aquecimento global. Falei, gente, e agora? Como é que eu vou trabalhar aquecimento global com as minhas crianças da educação infantil? Lembrando, 5 anos, né? 5, 6 anos. Como é que eu vou falar de um assunto que muitas vezes nós adultos ainda, né? Quem é da área, tudo ainda, com certeza compreende mais. Mas muitas vezes a gente escuta falar, lógico, tudo, mas tem um pouco de dificuldade para explicar exatamente como é, né? E me veio esse medo, eu fiquei em casa, falei, gente, e agora? O que eu faço, né? Aí, ainda bem que também teve uma outra professora que entrou nessa onda comigo, que foi a professora Irene, que foi uma parceiraça minha durante esse projeto. Então, fui, né, eu e a professora Irene que realizamos esse projeto. E aí, a gente decidiu, vamos embora. Vamos fazer aí também. Nesse projeto, eles tinham alguns resultados esperados. Pode passar aí para o próximo. Eu coloquei aí para vocês, né, que como resultado final do projeto, a gente tinha que a educação infantil, a produção de um vídeo de no máximo 3 minutos, os alunos do Fundamental, a elaboração de desenhos, os alunos do Fundamental 2, a elaboração de podcasts. Eu trouxe até aí uma observação aí, gente, que os podcasts, eu já tinha escutado falar, lógico, tudo, mas eu não tinha pensado em aplicar ele, usar ele como recurso dentro de sala de aula. E eu não vou falar sobre os podcasts, mas eu só trouxe aqui para também mostrar essa possibilidade, que foi algo que eu achei fantástico. Podcast nada mais é do que um programinha de áudio, né? Para você escutar com acesso à internet. Então, ele não precisa das imagens, no caso. Ele é como se fosse um programa de rádio, né? Que nem eu coloquei aí. Inclusive, no YouTube, se vocês colocarem lá do projeto Gota d'Água, tem os podcasts que foram realizados o ano passado. E fica aí também como uma dica, inclusive para trabalhar com os maiores, né?
com as crianças maiores foi algo que eu achei extremamente fantástico. Então, eu resolvi trazer porque é um recurso que eu achei muito bacana mesmo para ser utilizado. E eu tinha aí alguns critérios para ser utilizado, né, para eu seguir durante o projeto. Então, vocês viram que ele é um projeto que ele foi... ele tinha que ter um embasamento e tudo isso também, certo? Então, pode passar aí para o próximo para mim. Eu não podia esquecer de seguir o tema, né? A criatividade, a originalidade. E eu precisaria, de alguma forma, incluir os ODS 6 e o ODS 13. Né? Os ODS aí são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Então, pode passar para mim? Só para eu falar bem, só para citar sobre as ODS aí. A ODS 6 falava sobre água potável e saneamento, né? Só para poder situar um pouquinho no que o vídeo também e as atividades foram aí embasadas, né? E a ODS 13 que fala sobre a ação contra a mudança global climática, certo? E aí a gente olhava, cada vez mais eu olhava e pensava, como é que eu vou trabalhar isso com a educação infantil, né? Então aí quando eu falo dos desafios, né? Sim, eu fiquei pensando, o que eu faço, né? Aí fiquei igual o comecinho lá que eu falei, onde eu tô, onde eu vou, né? Fiquei bem perdida aí nesse começo. Mas, enfim, vamos em frente, né? Pode passar para frente para mim. Aí eu coloquei luz, câmera e ação. Começamos, né? Eu gostaria só de lembrar, olhem só, que o vídeo, ele foi utilizado, ele era um recurso meu, né? A criação do vídeo não é um recurso. Ele seria o meu resultado do meu projeto, né? Ele não era o meu foco principal. Se fosse o meu foco principal, eu mesmo ia lá, gravava o meu videozinho comigo falando ali, tudo, né? E pronto, acabou. Mas não era isso o que eu queria, né? E aí, por onde eu comecei, certo? Lembra que eu estava lá desesperada, né? E aí, eu gosto muito de uma frase que eu resolvi trazer aqui para vocês. Eu preciso estar encantado para encantar as crianças. É assim que eu me sinto sempre antes de qualquer projeto que eu vou realizar, qualquer atividade que eu vou fazer, certo? Eu preciso o quê? Eu preciso saber sobre o que eu estou falando, né? Eu preciso ter domínio sobre o que eu estou falando. Imagina se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, eu fiz um negócio lá, uns vídeos lá, e foi legal. Vocês iriam sentir vontade de fazer? Né? Iriam, assim, comprar a ideia? Ou se eu chegar e falar, eu fiz um projeto, finalizei com um vídeo junto com as crianças, foi muito legal. E aí, já não muda tudo? Né? Com as crianças é a mesma coisa. Então, eu precisava estudar, eu precisava ter domínio e eu precisava também saber da importância do que eu estava fazendo, né? Então, eu coloquei aí, estudo e mais estudo. Eu fui estudar muito sobre o tema, eu assisti lives, eu acabei vendo outros vídeos também, pedi material aí para a Ana também, que me ajudou muito prontamente, né? Passou vários materiais para mim, para eu conseguir poder conhecer mais um pouco sobre o assunto. O porquê? Não é só você conhecer, você precisa conhecer e precisa pensar como é que eu vou passar isso para os meus alunos numa linguagem própria para a faixa etária que eu trabalho, né? Então, como é que eu vou fazer isso com os meus alunos, certo? E vocês sabem que, estudando sobre o assunto, eu comecei a perceber uma coisa. Peraí, muitas atividades que eu já realizo com os meus alunos, a minha didática que eu faço dentro de sala de aula, já acabavam abordando o tema, né? Isso me tranquilizou bastante durante aí esse processo, né? Esse percurso. E eu trouxe um pouquinho para vocês, antes de mostrar o vídeo, como é que foi todo esse trabalho, né? Como que eu trouxe as crianças, como é que eu trouxe essa reflexão sobre o assunto
para os meus alunos. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de uma forma bem breve. Da onde eu comecei? Pode passar. Aí, comecei aí a falar sobre o nosso planeta. Como é que eu vou falar sobre aquecimento global com os meus alunos se as crianças nem sabem o que é o mundo, né? Peraí, né? Onde a gente mora, né? Então a gente precisa começar do começo, né? Pelo menos aí para minha faixa etária, certo? Então a gente traz mais perto de uma realidade para elas, né? Do que é um pouco mais concreto, visualizar, né? Então aí tem as imagens deles visualizando um globo, né? Observando que grande parte é formado por água. Porém, a gente conversou sobre o fato de que grande parte dessa água, na verdade, não dá para ser consumida, né? Então, a gente trouxe essa reflexão para as crianças, né? Aí, outra questão que a gente trouxe, pode passar para frente também. Começamos um trabalho de exploração. Então, aí eu trouxe sobre as árvores. Nós começamos a conversar sobre o ambiente que elas estão inseridas, né? Para que elas pudessem, primeiro, ver que elas fazem parte desse meio. Né? Elas são parte de tudo isso. Aí tem a minha convidada, que foi a agente educacional Cleo, que ela conhecia todas as plantas e árvores possíveis da escola. Trouxe ela para poder mostrar um pouquinho, conversar com as crianças. Eles viram semente, observaram a raiz das árvores, né? E eu coloquei uma frase que eu acho muito legal, que é: a observação de tudo que nos cerca é sempre um bom começo e que não tem fim, descobrindo a todo instante a riqueza em nosso entorno. E é isso mesmo, né? A criança, ela tem que ver que ela faz parte, a gente conseguir com que elas observem o meio que elas estão inseridas, né? Criar um vínculo, ter essa noção do cuidado, né? Por exemplo, porque não pode ir lá puxar a florzinha para dar para a professora, por mais que seja um ato de carinho gigantesco, né? Eles também, né? A árvore também, a plantinha ali também é um ser vivo, né? Pode passar para frente. E aí também trabalhamos a questão, né, de reduzir, reutilizar e reciclar com as crianças. Aí eu trouxe 2 imagens, nós fizemos jogos com as crianças, brinquedos com elas. Aí então, fizemos um jogo de resta um, com caixa de ovos e tampinhas plásticas, tampinhas de metal. Quem me ensinou muito aí nesse processo foi a professora Irene, que foi minha parceira e também, ela que me ensinou muito. Também o destino do lixo, da forma correta. Aí tem a imagem, né, deles olhando como que é feito o lixo na nossa escola. Então, aí eles observando, nós conversamos sobre como isso deveria acontecer em sala de aula, não, na sala de aula também, né? Mas em casa, o uso das sacolas plásticas, né? Então, nós trouxemos todas essas questões. E olha, observem aí as imagens aí nos slides que foram as crianças que fizeram, né? Pode passar. E aí nós conversamos também, né? É muito comum nós professores, né? A gente trabalhar com um plantio, né? Fazemos uma horta na escola, plantar um feijãozinho lá na escola também. Esse daí é a plantação de feijão que a professora Irene fez, né? O quanto é importante isso para as crianças. Olha como a gente já trabalha essa questão, né? Para despertar o interesse dos alunos para a ecologia, né? Peraí, do que a planta precisa? Olha a importância da água para a planta, né? Senão, sem a água, não é possível que ela se desenvolva, né? Olha como é importante. Então, a questão do plantio, a professora Irene trabalhou com a plantação de feijõezinhos e o próximo mostra também como eu fiz esse trabalho.
eu fiz os bonequinhos ecológicos, que também é conhecido como cabeça de alpiste, né? Eu sempre trabalho, todos os anos eu faço esse bonequinho, o cabeça de alpiste. Aí ele tá com o uniforminho da escola, né? A gente fez para ficar aí, fizemos um menininho e uma menininha, onde teve a criação do nome. Eles cuidaram do bonequinho, sempre tinha... a gente né, precisava molhar o bonequinho, inclusive deixá-lo no sol também, para que eles pudessem observar e acompanhar o desenvolvimento das sementes, né? Inclusive, com os bonequinhos, a gente consegue ver até a própria raiz saindo da cabecinha deles. Então, até a raiz, mas a importância da raiz, a gente consegue aí trabalhar com eles. E aí começa todo um trabalho investigativo, né? Onde a criança começa a pensar realmente na germinação da plantinha, e também essa noção do cuidar, né? Eu preciso cuidar da plantinha, eu preciso cuidar da natureza, as minhas ações influenciam no meio, né? Se eu pegar esse bonequinho e enfiar ele dentro do armário, às vezes eu falava isso para as crianças, o que vai acontecer? Ele vai se desenvolver? Você falava, não, professora, não faz isso, né? Ou seja, eles já tinham a noção de que as nossas atitudes também influenciam, né? Pode passar. O próximo é uma foto que eu gosto muito, eu quis compartilhar com vocês. Esse daí na frente é o bonequinho já chegando no momento de dizer adeus para eles, para ele. Já estava já todo sequinho e todo já ali, já chegando nos momentos finais do nosso bonequinho. E as crianças extremamente tristes porque era o momento de dizer adeus, né? Ali ele estava, dá para ver a expressão deles, inclusive um menininho estava fazendo uma oração de despedida pelo bonequinho. E como eu coloquei aí na frase, né? Plantando e assistindo uma planta crescer possibilita a criança compreender os mecanismos da natureza e perceber como é rica essa experiência, reconhecendo-se como parte dela e questionando sua própria participação ecológica, né? A gente consegue trabalhar até a questão de que a natureza possui um ciclo, né? Ela tem um começo, um meio e um fim também. Então, até essa questão a gente trabalhou também com os bonequinhos ecológicos também, certo? Quis trazer aí um pouquinho para vocês, né? Pode passar para o próximo. O outro, a gente teve uma palestra do Departamento de Água e Esgoto, né? Aqui lá na nossa escola. Contou também a questão do saneamento básico com as crianças, né? Olha que legal, né? Quando a gente fala como é que a gente vai trabalhar essa questão com as crianças, eu quero que vocês observem o desenho que esse aluno meu fez o ano passado. Olha ali, né? Mostrando o tratamento da água e depois os caninhos saindo para as casas, né? A água tratada já. Olha como eles conseguem, sim, né? Aprenderem sobre o assunto, certo? E eu não coloquei aí, mas outra coisa que nós tivemos também foi a participação da nossa agente educacional. Eu trouxe para fazer também um relato sobre contar um pouquinho como era o clima na época dela. Eu quis trazer um pouco essa diferença de gerações, né? Para que pudesse relatar um pouquinho, peraí, como que era a época? Era no inverno, fazia mais frio, né? E no verão era mais quente ainda. E ela conta um pouquinho para a gente sobre essas mudanças que ela observou, né? Até ela falou a respeito de que não escutava falar tanto sobre a economia de água, porque ia faltar água, né? Quando ela era criança e tudo isso. Então, ela trouxe um pouco essa realidade para as crianças também. E nós fizemos várias outras, que eu trouxe somente um pedacinho só, fizemos experiências, trouxemos músicas, vídeos para as crianças, então aí foi um projeto que durou em torno de 3 meses, né, com as crianças. E aí, pode passar um pouquinho para passar para frente, aí para mim. Sempre depois de cada atividade realizada, nós fazíamos registros, né? Nós fazíamos registros e mais registros, de diversas formas.
Eram desenhos, eram pinturas, olha que bonita as pinturas das mãos, né? Que também a professora Irene fez aí junto com a turma dela também. As crianças faziam desenhos sobre o que elas tinham aprendido, né? E eu achava fantástico observar esses registros, esses desenhos, né? E aí foi onde começou a dar algumas ideias aí sobre como poderia ser o nosso vídeo, né? Que até então eu tinha só a intenção de também utilizar os GIFs como eu tinha feito já em outros vídeos, né? Então, mas aí eu comecei a olhar, olha a riqueza desses registros, né? Que a gente recebe dos nossos alunos. E depois eu vou contar o que eu fiz com esses desenhos aí. Pode passar um pouquinho para frente. Bom, o roteiro. Aí chegou o momento, então, vamos começar a criar o nosso vídeo, certo? Até o roteiro foi produzido junto com os alunos, certo? Por causa da faixa etária dos meus alunos, eu era a escriba, né? Como a gente costuma dizer. Ou seja, os alunos, nós sentamos em roda, eu peguei uma cartolina e fui escrevendo as ideias das crianças a respeito do nosso vídeo. Então, a gente trabalhou a importância da escrita, trabalhamos também a produção textual com eles, ou seja, o texto precisa ter um começo, ele precisa ter um meio, ele precisa ter um fim, assim como os vídeos, né? Qualquer vídeo precisa ter um começo, um meio e um fim. E o que é importante a gente colocar, pensando até mesmo que nós tínhamos um tempo de vídeo, né? Era somente 3 minutos para bastante informação. E lógico que o professor ele vai mediando essas informações, né? Então a gente vai aí conduzindo essa conversa, né? E as falas das crianças, isso que é muito importante a gente levar em consideração. Então, a gente precisa respeitar o vocabulário, a forma como as crianças compreendem o assunto, porém também apresentar palavras novas, né? O que eu comecei a perceber? Que palavras novas entraram, né, no vocabulário delas. Comecei a ver, por exemplo, elas começaram a falar sobre desperdício, olha a palavra desperdício, sobre reciclar, né? Entrou aí outras palavras no vocabulário dessas crianças. Porém, um aquecimento global não era chamado de aquecimento global. Eles falavam que o aquecimento global era como se fosse um cobertor em volta do nosso planeta. Então, ou seja, olha a forma delas expressarem algo, né? Então, isso também tinha que ser levado em consideração para as crianças, né? Então, tudo bem, fizemos esse roteiro, eu organizei todas as ideias, né? Tudo que foi falado, organizei as falas das crianças, né? Seguindo o que elas me falavam, certo? E aí nós fizemos a gravação dos áudios. Pode passar. A gravação dos áudios, gente, eu utilizei um aplicativo de gravação do celular mesmo, acho que foi o primeiro que eu achei lá. E eu utilizei eles, né? E fui chamando dentro da sala de aula mesmo, né? A gente foi participando, perguntava quem quer falar a respeito da importância da água. Daí levantavam a mão, eu ia lá, a gente gravava, ajudava eles. E foi muito interessante que nesse momento eu dava a oportunidade deles ouvirem o áudio logo depois que tinha sido gravado. O porquê? Eu estava com várias crianças, ainda mais depois de pandemia, depois de tudo isso, que estavam com dificuldade na oralidade. Eles tinham muita dificuldade na dicção das palavras, né? Então, a partir do momento em que eles escutavam eles mesmos falando, eles começavam a pensar: opa, eu não consegui entender o que eu estou falando, será que eu posso regravar, né? Se sou eu falando para ele, né, falando assim, eu não estou conseguindo ouvir, ele se sente frustrado, né? Então, se ele mesmo escuta ele falando, já ele mesmo reflete, começa a refletir. Então, foi algo que foi extremamente interessante. Daí eu percebi que quando eles regravavam, eles buscavam uma dicção melhor nas palavras e até se expressarem melhor,
com uma entonação melhor na voz, né? Então, isso eu fui percebendo a respeito da gravação de áudios, que foi algo extremamente interessante. Olha lá, né, a gravação de áudios, olha também os podcasts, né? Olha a importância disso, a gente conseguir trabalhar a oralidade das crianças, né? E aí, vocês lembram dos desenhos que eu falei lá, que eu achei que era um material muito rico para ser só colocado dentro das pastinhas deles, né? Olhem só o que resolvi fazer. Pode passar aí um pouquinho para frente. E aí os desenhos começaram a ganhar vida, certo? Aí onde vocês estão vendo no primeiro é o videozinho, somente o desenho da criança, né? E depois eu tinha feito, né? Tinha trazido o vídeo da bicicletinha em movimento. Porém, o vídeo, pelo que a gente viu no comecinho, tudo, não vai rodar o videozinho aí da bicicleta em movimento. Mas isso vocês vão poder ver depois no vídeo, a hora que a gente for passar aí o vídeo pronto, né? Observem lá a imagem da bicicleta. Vocês vão ver ela em movimento também, né? E eu levava para as crianças, quando os desenhos já começaram aí a ter movimentos, eu comecei a mostrar para eles. E eles começaram a ficar extasiados, né? Como assim? O meu desenho está andando, está movimentando, né? Então, eu resolvi utilizar esses desenhos no vídeo. Mais ainda, uma produção deles, né? Os áudios, os desenhos, o roteiro, né? Então, pode passar para mim. Os aplicativos escolhidos, com qual que eu fiz? Eu fiz usando o celular mesmo, que é o que eu tinha, é o que eu sei mexer, né? E eu poderia de qualquer lugar, então lá da escola mesmo, né? O tempinho lá, tal, eu conseguia ir mexendo no vídeo. E os aplicativos escolhidos, que eu escolhi para edição de vídeo, eu usei o CapCut e o InShot, certo? Eu intercalava, às vezes, os dois, às vezes eu gostava de um recurso de um, aí usava o recurso, salvava o videozinho, mandava para o outro. Eu fui fuçando aí nos dois e usava os dois. E para divulgação do vídeo, a gente usou o YouTube. A gente viu o YouTube como uma excelente forma de divulgação. Por quê? Não consome memória do celular para quem recebe, né? E a gente consegue ter um controle maior do vídeo. Porque ele passa... Se a gente quiser cancelar o vídeo, a gente cancela o vídeo. Se a gente quiser ver quantas visualizações tiveram o vídeo, a gente consegue ver quanto tempo as pessoas estão assistindo o nosso vídeo, se eles estão assistindo o vídeo inteiro, se só assistem até a metade, depois param o nosso vídeo, né? Então, a gente consegue ter esse controle maior, certo? E eu falo uma coisa para vocês. Qual o melhor recurso para utilizar? É o que te deixar mais confortável, né? Aquele que você sentir mais segurança. Eu falo assim, fuçem, né? Foi isso que eu fui fazendo lá, né? Às vezes da forma mais simples possível, faz um videozinho lá com foto só, depois você tenta colocar uma musiquinha no fundo, depois você coloca um gifzinho, né? É aquele que te deixa mais confortável, né? Eu fui fuçando em outros também, só que foram esses daí que eu me encontrei, certo? Mas não tem falar para vocês, olha, esse é o melhor recurso, isso não existe. É o que vocês conseguirem mexer melhor, o que foi melhor para os objetivos de vocês, certo? Pode passar. E aí, o nosso vídeo ganha formas e sons, finalmente, né? E aí, eu vou mostrar para vocês o vídeo agora. E aí, vamos conversar sobre mudanças climáticas com as crianças? Vamos lá? Pode passar o videozinho sobre as mudanças climáticas, por favor? Escola Paulo Kelly em água e mudanças climáticas. Bom, crianças, agora vou passar a lição de casa. Não, professora. Ele vai passar a lição de casa para as crianças. Vai ser para todos. Vivemos em um mundo lindo. Ele se chama Terra. Nossa sociedade, do seu nome, é formado principalmente de água. Água.
que é tão importante. Beber comida, tomar banho, para ter vida. Em volta do nosso planeta, temos a nossa atmosfera. Ela deixa a temperatura aqui perfeita por aqui. Nosso planeta está mudando. Não estou cuidando bem dele. Destruindo as florestas, causando queimadas. E nos rios. E o ar com as intrusas. Os carros desperdiçando a água. Produzindo lixo. Muito lixo. Todas essas coisas soltam gases que vão parar nossa atmosfera. Fica parecendo um cobertor, deixando o planeta mais quente do que deveria. Nosso planeta fica confuso. O clima também. Os velhos percebem a mudança. Escutem só. No meu tempo era diferente o clima. Tínhamos chuva no tempo certo, o frio, o calor. Agora o nosso clima encontra-se todo mudado. Faz frio quando é calor, faz calor quando é frio. Estamos preocupados com nossa água. O planeta faz quente, chove demais em alguns lugares, causando enchentes. Em outro que deveria chover, não chove, não enchendo os rios. Com rios e mares quentes, muitos animais voltaram a divertir. Por isso temos a nossa lição de casa. Cuidar da natureza. Reutilizar, reciclar o lixo. Quanto possível, andar mais a pé, de bicicleta ou de ônibus. Cobrar saneamento básico na nossa cidade. Usar a água de forma consciente. Assim, ela não vai faltar. Dizem que nós somos o futuro, mas para ele ser bom, temos que fazer hoje. E aí, vamos começar? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né, realizado. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo ele. Foi algo realmente, assim, que até me emociona um pouco, porque foi um trabalho que foi muito legal ter realizado com eles, né? E a gente aí foi na premiação. Pode passar, né? O próximo. Pode passar o próximo. Aí nós concorremos, então, com várias cidades maiores, né, do que Rio Claro, que inclusive até fizeram concursos internos para escolhas dos vídeos e tudo isso. Então, a gente estava assim, né, a gente não sabia muito bem o que esperar. E nós ganhamos o primeiro lugar na categoria vídeo. Aí está eu e a professora Irene, né, segurando aí o troféuzinho e o certificado. Um momento aí onde que a gente ficou muito feliz. Todos lá na sala, nós fomos para Indaiatuba, né, no Museu da Água, muito legal também, junto com o coordenador do meio ambiente, né, junto o pessoal também representando a Secretaria da Educação daqui de Rio Claro também. Então nós fomos para lá e foi um momento aí muito emocionante. E as crianças ganharam também um passeio para a Chácara Alternativa, que se chama aqui em Rio Claro, né, um lugar bem legal também. Eles ganharam esse passeio também. Pode passar para frente. E aí eu conto uma coisa para vocês. E aí, o momento mais emocionante do projeto foi quando ganhamos o prêmio, né? Não foi o momento que a gente ganhou o prêmio. Foi uma alegria? Foi muito, né? Ficamos muito felizes. Porém, o momento mais emocionante do projeto foi quando as crianças assistiram ao vídeo. Esse foi um momento muito emocionante, que foi algo que eu, sinceramente, até chorei em sala de aula. Porque eles ficaram assim, eles ficavam em pé, eles gritavam, ficavam, né, identificando as falas, quem tinha falado tal coisa, os desenhos. Olha, é meu desenho, sou eu que estou falando ali, né? O orgulho deles de fazerem aquele vídeo, né?
Então foi algo assim, até perguntaram para mim lá, e aí, você tá feliz, né? Você esperava por isso quando ganhou o prêmio, né? Falei, tô muito feliz. Mas sabe o que me deixou feliz mesmo? Foi quando as crianças assistiram, né? Foi algo que eu vi que era uma sensação de pertencimento mesmo. Esse vídeo foi meu, né? Eu que produzi esse vídeo. Então isso foi algo extremamente rico com as crianças, né? E aí a gente está quase chegando no fim, mas eu queria então, de todo esse percurso que eu fiz aí junto com as crianças, né? Que eu e a professora Irene, todas as crianças também. Algumas coisas só que eu gostaria de mostrar para vocês o que eu aprendi com tudo isso. Pode passar para o próximo. Foi o envolvimento nas atividades. Percebi que as crianças elas tinham um envolvimento maior nas atividades, né? Um domínio sobre o tema. Inclusive, eles foram entrevistados, né? Por 2 canais para passar na televisão, foram lá na escola entrevistar eles. E eu percebi um domínio sobre o tema. Eles conseguiam falar sobre o que eles aprenderam, né? Crianças de 5 anos, né? Um aumento do vocabulário, como eu disse, surgiram palavras novas, né? O envolvimento das famílias e da comunidade escolar também, onde todos também participaram, né, de todo esse processo. Também uma consciência sobre as suas ações no meio ambiente, que entra aí nessa questão das mudanças de atitudes dos alunos e das famílias. Assim, quem aí, né, trabalha com quem é professor sabe que eles são bons depois para cobrar em casa, né? E as famílias relatavam isso bastante também, né? Falavam, agora ele não deixa mais, deixa a torneira um pouquinho lá, já fala, fecha a torneira. A mudança de atitudes dos alunos e das famílias também, né? O que percebi também? Que o vídeo, ele trouxe um interlocutor próximo da comunidade escolar. Ou seja, tinha uma grande aceitação na difusão desse conteúdo. Ou seja, não era uma pessoa distante deles, né? Um pesquisador tal falando a respeito do assunto. Não, era o filho de alguém, era o sobrinho, era o vizinho, era ele que estava falando sobre o assunto, né? Então essa proximidade fez realmente as pessoas também terem mais curiosidade. E outro fato também, por serem crianças, o vídeo se torna impactante e faz refletir sobre o assunto, né? Fala sério assim, né? Se a gente chegar, eu falar, né? O que você tem feito aí pelo nosso futuro, a respeito da água, a respeito do aquecimento global? É uma história. Agora, se uma criança chega para você e fala assim, ó, você não fala que eu sou o futuro? E o que você tem feito, então, para o meu futuro? Aí você já para e pensa, né? Poxa, é verdade, né? O que eu tenho feito? Então, o vídeo apela também para esse lado emocional, né? O lado sentimental das pessoas também. Então, olha que riqueza que tem esse conteúdo, né? E aí, mostrar que as crianças podem e devem ser ouvidas, né? Precisamos dar voz a elas, né? Como eu disse, eram crianças de 5 anos, né? Então, a gente precisa ter noção de que as crianças, elas refletem sobre o meio e elas refletem também que as ações delas também influenciam, né, no meio em que ela está inserida. Então, e que ela também pode ter, sim, mudanças de atitudes e cobrar que as pessoas ao redor dela também tenham essas mudanças de atitudes. Certo? Então, aí vamos, né, dar essa oportunidade das crianças se expressarem, não é isso que elas querem, né? Serem ouvidas, né? Serem ouvidas. Então, é isso, pessoal. Pode passar aí para o último para mim. Opa, eu estava esquecendo, olha. Só rapidinho aí. Esse é o novo projeto. É uma pena que não vai passar o videozinho. Essa é a vinhetinha, né? Agora eu estou criando um canalzinho da escola que eu trabalho, né? Logo ele vai estar aí mais organizadinho também. Aí eu trouxe era um videozinho, mas não vai rodar, que aí está na hora do papo sério, né? São os alunos mesmo que falam. E eles trazem várias temáticas. Esse primeiro vídeo que eu já
realizei com as crianças aí, com os meus alunos desse ano, que é o Infantil 2 esse ano. Nós abordamos o tema da dengue. O próximo vídeo aí é sobre o uso consciente da água. Depois já tem um outro vídeo aí planejado que é sobre o destino correto do óleo de cozinha. Então, a intenção é a cada 2 meses, né? Trimestralmente a gente trazer alguns vídeos que trazem essas temáticas aí para as crianças e para as famílias também, certo? Então, esse é um novo projeto que está sendo desenvolvido. E aí, só para finalizar, para vocês, essa é a minha experiência. Eu falo, essa é a minha experiência no mundo da tecnologia, mas eu acredito que muitos educadores também estão aí tentando se encontrar. Troquem experiências entre vocês, conversem, troquem figurinhas. Olha que legal, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu fiz, olha o aplicativo que eu achei, né? Vamos trocar para que a gente juntos a gente consiga aí trazer aí mais recursos para nossa sala, na nossa sala de aula, para as nossas crianças, né? E até eu finalizo aí, eu gosto muito de trocar essa experiência, eu gosto muito de trocar experiência com os meus companheiros também, né? Olhem aí, um caminho, uma possibilidade, um olhar, uma experiência. Parece pouco, mas quando nos juntamos, imaginem quantos caminhos, quantas possibilidades, quantos olhares e quantas experiências podemos ter, né? Então, quando a gente se une, realmente, a gente consegue aí aumentar muito mais aí para o nosso trabalho em sala de aula. Certo, pessoal? Então, fica aqui meu muito obrigada. Aí tem o meu e-mail. Se alguém quiser aí conversar comigo também, quiser perguntar mais alguma coisa a respeito até dos aplicativos, quiser trocar ideias, trocar aí algum desafio que está enfrentando, podem me procurar aí, podem acessar o meu e-mail também. Certo, pessoal? Muito obrigada. Que ótimo, Marina. Muito obrigada pela sua fala, pela sua dedicação em estar aqui hoje com a gente. Nós temos muitos comentários parabenizando pelo seu trabalho, falando que o vídeo é lindo, falando como foi importante a sua iniciativa, como é fundamental também ouvir a opinião dos pequenos em sala de aula, né? Considerar a opinião deles também. E a gente tem aqui uma perguntinha, posso fazer para você? Você acha que está no tempo aí? Opa! Lógico! É uma pergunta que fala sobre trabalhar com esses recursos, em especial o de vídeo, se isso funciona para todas as faixas etárias escolares, ou que você acha que recomendaria mais ou para os pequenos, ou para os maiores, como que funciona isso de acordo com a sua experiência? Olha, eu acredito que funcione para todos. Eu acredito assim, que lógico que os menores vai se tornando cada vez mais difícil também, né? Inclusive, uma coisa legal é trabalhar com imagens, com fotos, por exemplo, para aqueles que são pequenininhos, né? Que ainda não conseguem falar, então trazer essas imagens para as crianças, né? Inclusive, no projeto do Gota d'Água, achei bem interessante que apareceram também vídeos de crianças maiores também, né? Por mais que tivessem pedido somente para a educação infantil, surgiram também. E surgiram ideias muito legais de programas de televisão, de como se fossem uma reportagem. Então, assim, é um recurso que dá para utilizar de diversas formas, né? O fato deles se verem e o fato deles se ouvirem, isso é para qualquer idade mesmo. Tanto que aí os youtubers, a gente fala, não tem nem idade, né? São de diversas faixas etárias, né? Talvez, lógico, que com os pequenos a gente utilizar mais uma questão de fotos mesmo também, né? Para que possa se adequar aí também. Maravilha, Marina. Não sei se respondi aí. Com certeza. E eu gostaria um pouco mais que você, na verdade, que você falasse um pouco mais da importância das crianças na construção do vídeo. Como que você acha que seria as diferenças entre você construir o vídeo sozinha e a participação das crianças, né? Como que ele poderia ser e como ele acabou ficando realmente? Sim, na verdade, assim, se a gente coloca, se só eu faço o vídeo e envio, a criança passa a ser somente uma consumidora de conteúdo de novo, né? O que a gente se preocupou bastante é delas serem a produtora do vídeo.
essa sensação de pertencimento, né? De ser significativo para as crianças o vídeo também. Então, a gente trabalhou as diversas questões, tanto que o roteiro a gente pôde trabalhar, né? A questão da produção do texto com elas. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar diversos conteúdos, né? Com as crianças através do vídeo. Certo? Então, assim, por exemplo, também os desenhos. Se eu tivesse pegado alguma coisa pronta, lógico, seria interessante também. Talvez, aí até para um início e até os outros vídeos que eu vou fazer, talvez eu utilize ainda os GIFs também, né? Porém, elas verem os desenhos delas criando vida, mas peraí, fui eu que fiz, né? Esse sentimento de que o vídeo realmente é meu. Então, essa preocupação de trazer a criança como produtora do vídeo, né? Que na internet a gente vê elas ali consumindo vídeos, né? Mas quando elas se veem do outro lado, elas já começam a refletir mais ainda sobre o assunto, né? Quando a gente fez o roteiro com as crianças, a gente parou para organizar as ideias, até elas mesmas observaram quantas coisas elas aprenderam, né? De todas as atividades que a gente fez, nossa, olha quanta coisa elas aprenderam. Então a gente acaba até organizando essas aprendizagens, né? Certo? Sim, e você comentou, né, desses vídeos com GIFs. Eu não sei se todo mundo ficou curioso, mas eu fiquei muito curiosa para assistir o vídeo do escorpião. Não sei se todo mundo que está acompanhando a gente também ficou. Então se manifestem aí no chat se vocês querem ver um trechinho um pouquinho maior do vídeo do escorpião, que a gente pode tentar providenciar isso para vocês aqui também. Marina, o pessoal continua falando parabéns pelo trabalho, elogiando muito o seu trabalho. E a gente vendo esse trabalho tão bonito, né? Também eu acho que é importante a gente saber qual foi o maior desafio ou os desafios que você encontrou, né? Fazendo todos esses processos, na idealização e tudo mais. Se você podia compartilhar um pouco com a gente. Olha, o maior desafio que eu tive mesmo foi como abordar o assunto do aquecimento global com as crianças. Eu acho que isso é a maior dificuldade de todas. Como que a gente pode abordar esses assuntos com as crianças, né? Às vezes eu sinto que a gente tem uma camada protetora muito grande com as crianças, como se a gente não pudesse falar sobre alguns assuntos, né? Como a gente vai poder falar sobre um assunto sem causar muito medo para as crianças, né? Assustar, né? Pessoal, a água vai acabar e a gente vai morrer de sede, né? Mas como a gente pode passar isso para as crianças? De uma forma que elas saibam que é importante elas prestarem atenção nas ações delas, né? Mas, ao mesmo tempo, sem causar esse pânico também, né? Então, eu acho que o maior desafio meu foi realmente esse. Mas quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a pensar, a gente já começa a ter noção de que, na verdade, peraí, vamos conversar, vamos lá no começo, né? E a gente começa a ver que não, que elas começam a ter noção, sim, sobre os assuntos, né? E a riqueza disso, a gente não deve só, né, aquele mundo de que tudo é lindo, né, para as nossas crianças. Não, a gente também tem que trazer essa realidade. É extremamente importante trabalhar com isso em sala de aula com as crianças, né? Esse foi o meu maior desafio, né? Primeiro, depois foi conseguir dar movimento para os desenhos. Sim, isso foi difícil para mim também, não foi fácil, não. Quem pensa que foi fácil, fiz muito fuçando lá, né? Às vezes usava recorte para ir recortando o desenho. Depois eu fui descobrir que existe um aplicativo só para conseguir apagar o fundo do meu desenho. E aí, nossa, já agilizava um monte o meu para fazer o meu vídeo aí. Então, ou seja, foi realmente a gente foi vencendo desafios por desafios, né? Acho que esses foram os meus principais aí. Imagino. Tudo que é novo é difícil, né? Até a gente se adaptar, aprender, né? Saber como que é a forma mais otimizada de fazer tudo. A Jéssica Gouveia aqui também disse pra gente que eles vão fazer um plantio na escola também, então que as crianças vão acompanhar o crescimento das mudas. Muito legal, né? Que você comentou sobre essa importância.
E, Marina, caso eu queira acompanhar seus próximos vídeos, seu próximo projeto, como que eu posso procurar no YouTube? Onde a gente encontra o seu trabalho, com os vídeos? Procurem o meu canal lá. É só procurar meu nome, Marina Jutkowski Guerra. Eu descobri isso também, porque eu estou tentando organizar melhor agora esses próximos vídeos num canalzinho bonitinho lá. Mas, por enquanto, se vocês procurarem lá, né, por Marina Jutkowski Guerra, tem os meus vídeos lá, inclusive os meus vídeos desde o início, né? Os vídeos que foram compartilhados com as famílias lá, que inclusive fiz até uma receita junto com a minha mãe. Então, assim, vocês vão poder ali ver desses vídeos, né? E até vendo um pouco a evolução dos vídeos, vocês vão ver que a gente começa realmente com o basicão, né? Com o que a gente consegue fazer. Mas começa, né? Isso que é o importante, né? E eu pretendo aí aos poucos ir colocando agora o videozinho que a gente vai começar aí a nossa série do Tá na Hora do Papo Sério. Então procurem lá no YouTube, lá que vocês vão me encontrar também. Ah, legal, tenho certeza que todo mundo vai querer acompanhar. Mauro, não sei se você tem algum comentário, alguma pergunta também. Eu gostaria de perguntar para a Marina se ela, em todo esse trabalho dela, se ela chegou a pensar em usar isso na educação não formal também, uma vez que o fato de trabalhar com a criança é muito impactante dentro da família, dentro do lar, e essas pessoas com certeza iriam ver esse resultado muito mais próximo pelo fato da afetividade. E se ela chegou em algum momento a pensar nesse trabalho de educação não formal também. Isso, olha, sinceramente eu cheguei sim a pensar, né? Cheguei a pensar nesse meio aí para a gente poder, como eu disse, eu descobri que é um conteúdo, uma forma de poder disseminar conteúdos extremamente importantes. A internet já está cheia já de conteúdos que não trazem nada para as crianças, para as famílias, né? E elas estão tendo cada vez mais acesso a esses tipos de conteúdos. Então, eu cheguei, sim, a pensar, porém, como eu ainda estou nesse momento somente esse plano, por enquanto, do Papo Sério, e ainda me vejo aprendendo demais ainda, o uso de recursos, como eu disse lá, eu estou tentando me encontrar ainda nesse universo da tecnologia. Então, quem sabe aí um pouco mais para frente eu consiga aí expandir realmente para a educação não formal também, né? Mas eu acho extremamente válido, acho extremamente importante também, né? E fica aí como uns planos, mas por enquanto um pouquinho mais para frente. Também. Eu acho que você se refere aí ao fato de aprender na tecnologia. Eu faria uma pergunta, né? Quem não, né? Porque, na verdade, a gente nunca imaginou trabalhar dessa forma. É algo que não fazia parte do nosso dia a dia. E eu acho que, assim, muito pouca gente pensou em trabalhar dessa forma um dia. Então, eu acho que assim, é um negócio que todo mundo está aprendendo, não está fácil, na verdade, para ninguém. Esse trabalho seu, ele é extremamente bonito, extremamente importante, e eu acho que ele prova para a gente que a gente não precisa de dinheiro para investir num projeto legal, entendeu? Ele é um projeto que ele não é caro, ele é fácil, você trabalha com aquilo que você tem, você precisa começar, você precisa iniciar um trabalho para ele ganhar forma, porque se eu ficar pensando sempre na condição ideal, eu nunca vou ter nada, porque a condição ideal, ela não existe. Muitas vezes, essa condição ideal, ela é figurativa, a gente não sabe também o que é a condição ideal. Então, a gente precisa começar e a gente precisa trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Eu te parabenizo, acho o teu trabalho fantástico e, assim, com isso eu acho que você mostrou nesse trabalho que com o pouco que você tem é possível
começar a fazer algo. E algo Com tão certeza. bom quanto você foi premiado. Então, parabéns. Isso está muito bonito, o teu trabalho. Olha, eu agradeço de coração. Eu até abri aqui, né, que é a frase do Cortella, que eu gosto bastante. Enquanto você falava, eu lembrei dela, né, que é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? É isso que eu penso também, que a gente precisa começar, né? Por mais que seja pequenininho ali, e vai indo, né? E vai aprendendo. Então, e também essa troca de experiência mesmo, né? Eu fiz esse projeto, mas eu tenho certeza que tem gente aí que fez muitos projetos legais também, né? Então, o fato de compartilhar é importante, trocar essa experiência entre os pares, né? E junto a gente se ajudar. Hoje em dia, né, lá na escola, chegam bastante professores e perguntam: oh, me ajuda a mexer no Drive, né? Que agora os nossos planejamentos estão todos sendo feitos pelo Drive agora, né? Aqui em Rio Claro. E eles pedem ajuda e a gente vai, a gente senta, a gente descobre juntos, né? Então, essa troca é realmente muito importante para juntos aí, como disse, ninguém estava preparado, né? Exatamente. Até mesmo porque ninguém sabe tudo, né? Quanto mais você se aprofunda num assunto, mais dúvidas você tem. Então, eu acho que é assim, aquela pessoa que acha que ela sabe tudo, que ela não precisa de informação, porque, na verdade, ela sabe muito pouco. Então, isso eu acho que é extremamente válido. Então, tem que mexer, você tem que ter dúvida, tem que compartilhar, que é uma forma que a gente vai crescer em cada assunto que for necessário. Sim, Exato. com certeza. E, pessoal, caso alguém não tenha pego, né, como que é o canal, né, da Marina, para poder acompanhar os vídeos dela, então nossa equipe aí já deixou pronto um print para vocês anotarem direitinho. Olha quantos vídeos já tem lá, e eu tenho certeza que tem muito mais conteúdo vindo, né, Marina? Tem bastante, inclusive, que não estão aí aparecendo, olha. Mas tem mais videozinhos, depois eu vou dar uma organizada aí também, né? E, inclusive, os vídeos aí, os próximos, já o da dengue também tá para ser colocado lá também. Olhem ele é muito legal depois também, né? E vão acompanhando aí que tem muita coisa legal. E se alguém tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, né? Deixar disponível lá também o meu e-mail. Conversem lá também comigo, né? Que a gente vai trocando aí algumas ideias. Esse daí. E, gente, eu agradeço muito, né? Agradeço de coração vocês pela oportunidade. Isso é extremamente importante, muito rico mesmo. E, novamente, parabenizo vocês também pelo trabalho que vocês estão realizando também, viu? Olha, em nome do município de Nova Aliança, de toda a administração, agradeço muito a tua contribuição, Marina, o teu tempo, a sua dedicação que você veio aqui nos proporcionar nessa tarde de hoje. Assim como também agradeço a todos os presentes, todos que disponibilizaram tempo para assistir esse nosso bate-papo. Agradeço você também, Ana, pela nossa assessoria, e a todos, muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite a todos e saímos todos encantados desse nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigada.